Sejam muito bem-vindos, nosso sexto episódio, é o sexto episódio do meu podcast, do seu podcast, o nosso podcast que é o Cast do CEO. Para você que já está nos acompanhando, saiba que o nosso podcast é um podcast focado em trazer empresários, pessoas que realmente estão no dia a dia, trabalhando, empreendendo, desenvolvendo, resolvendo problemas, para que a gente tenha cada vez mais o nosso país, os nossos negócios, enfim, a gente tem uma mentalidade de crescimento. Então, se você está aqui, continue aqui. Desde já, eu já quero te convidar. Nós tivemos o nosso quinto episódio, o episódio anterior, para você acompanhar, seguir as nossas mídias sociais, nosso canal no YouTube, para você ficar por dentro de todas as informações. E hoje, no nosso sexto episódio, nós temos com certeza um convidado muito interessante, né, Ricardo? Um convidado que é muito especial. E antes da gente entrar e falar do convidado, eu quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Rafael, então. Eu estou atualmente como CEO de uma agência de marketing digital, onde o meu objetivo dentro da agência é fazer com que empresas, negócios cresçam as suas empresas através do marketing digital. Então, basicamente, a gente usa as principais ferramentas de vendas da internet, Instagram, Facebook, Google, YouTube, para que a gente faça com que o seu negócio venda mais. E é isso que nós, a Art7, é o que nós fazemos, tá? E eu tô aqui do lado do meu grande amigo, parceiro, senhor Ricardo. Como que você tá, Ricardo? Você tá bem? Tô bem ansioso com essa nova entrevista. Que ótimo. Né? E, primeiramente, eu sou o sucessor da Majestic e um iniciante aqui no host do Cast do CEO. E eu queria apresentar aqui um palestrante, coach, conheço há um bom tempo, o Alexandre Lacava. Boa. Diz aí, Alexandre, quem é o Alexandre? Eu acho que você já falou, né? Antes de mais nada, boa noite aí para quem está nos escutando, para quem está nos vendo. Bom dia, boa tarde, enfim. Eu prefiro dizer assim que o Alexandre Lacava é um amigo de infância do Ricardo, né? Quando éramos meninos, éramos garotos, a gente cresceu juntos, próximos, mesma escola, mesmo bairro, e tivemos o privilégio, que acho que isso é muito interessante para um podcast como esse, de nascermos em famílias empresárias, né? Desde criança, a gente respirar o ar do empresariado, entendendo, vendo como é que era o movimento dentro de casa, o horário que o pai chegava em casa, como é que ele chegava, do que ele falava, o que ele reclamava, o que ele elogiava. E isso fez com que a gente, com certeza, trouxesse experiências, ideias e percepções que ajudaram provavelmente a moldar a nossa incursão nesse meio empresarial também. Bom, além disso, né, eu faço questão porque, enfim, acho que é do DNA da gente. Como você falou, minha carreira nos últimos 20 anos tem sido me dedicar a ajudar essa enorme população de vendedores, de pessoas que trabalham com vendas, a diminuir o seu sofrimento, aumentarem os seus resultados quando o assunto é vender mais e melhor. Então eu venho, nesses últimos 20 anos, por meio das palestras, por meio dos treinamentos, mentorias e coaches, fundamentalmente, como escritor também, levando conteúdo e práticas para que esse público possa conquistar melhores resultados. Maravilha. Ale, agora, quando você fala em vendas, com certeza, para um bom vendedor, tem que ter um bom comprador, né? Eu recebi esse livro da Michele Santos. Hoje ela é gestora do grupo Construjá e eu peguei esse livro, né? Mulheres em Compras, uma jornada inspiradora. Eu gostaria de só colocar algumas coisas que eu achei muito interessante. Toda mulher um dia foi uma menina. Toda menina já inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, acertos e erros, desafios, dilemas, receitas, estratégias, conquistas e celebrações. E pegando aqui o trecho, eu acabei não tendo tempo de ler todo o livro e eu peguei o livro errado. Pega o certo. Vai lá, Ricardo. Onde está a parte da Michele dos Santos? Eu só vou ler um trecho que eu achei muito interessante. Aos que duvidam se tem chance nas realizações, acredite em si. Eu realizei sonhos que não havia sonhado, que não imaginava.
serem impossíveis. Quebrei barreiras, sorri na cara de preconceito e hoje sou feliz e orgulhosa pela minha trajetória até aqui. Como meu pai dizia, faça tudo o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Seja o que quiser e dê o melhor de si. Esse livro conta a história de mulheres empreendedoras, mulheres em compras, né? Eu acho que tem tudo a ver com o nosso podcast, né? É a vida das pessoas, a vida das mulheres que venceram na vida. Tá? Muito legal. Então, desafiando um pouquinho, me diz uma coisa, Ale, antes de virar palestrante e escritor de best-seller, quem foi o Alexandre? Putz, cara, isso é interessante. Eu tive uma carreira interessante na área executiva, né? Eu, como filho de empresários, minhas primeiras experiências profissionais foram nas empresas da família, né? Foi muito importante para mim, eu fui me dar conta depois, porque quando eu fui para uma multinacional, né? Depois de passar alguns anos na empresa da família, eu me dei conta do quanto tinha sido fundamental a liberdade que eu tinha tido e, ao mesmo tempo, a oportunidade de passar por diversos e diferentes setores de uma empresa, de uma indústria, né? E isso me trouxe um olhar, isso me trouxe aprendizados e sacadas que, quando eu vou para o mercado e sou contratado por uma multinacional, eu percebi que poucas pessoas tinham isso, né? Eram visões muito específicas de áreas que foram construídas ao longo da carreira daqueles profissionais, mas muito, não vou dizer limitadas, porque pode parecer algo ruim, não eram, mas muito estreitas, né? Muito estreitas em relação a uma única área. E isso foi muito bacana, porque isso me permitiu depois ter uma visão muito bacana. Agora, de qualquer forma, eu fui para a multinacional, fazendo aquilo da qual eu tinha me formado, eu tinha estudado, eu fui ser gestor de área financeira, né? Tive uma experiência muito legal. Na época, entrei na hold de um grupo italiano que controlava aqui no Brasil a segunda maior concessão de rodovias que a gente teve, que ainda tem, né? EcoRodovias, e ali continuei a minha carreira como executivo, muito dentro da área financeira, e aí depois de alguns anos ali na área financeira, conduzindo a área financeira, eu fui convidado, porque eu já tinha essa coisa muito de olhar para as pessoas, de gostar de lidar com as pessoas, eu fui convidado para assumir a área administrativa também. E ali eu fiquei no grupo por mais alguns anos, até fazer essa virada na minha carreira, que acabou culminando nesse lado de palestrante e escritor também. Perfeito, perfeito. Seja bem-vindo, então. O Ricardo apresentou ali, você se apresentou. Seja bem-vindo, Alexandre. Para quem nós falamos algumas vezes aqui no podcast sobre o livro do Alexandre, né? Então, o Alexandre, ele é o criador, né? Ele é o escritor desse livro que nós falamos aqui algumas vezes durante o podcast. E eu acho legal entender das histórias, Alexandre, porque a gente sabe que o que vende são histórias, né? O poder do storytelling, de trazer conexões. E é muito comum, assim, pensa, você falou um pouquinho que você teve essa experiência de mercado multinacional e se desenvolveu naturalmente, primeiro na parte financeira, e aí agora hoje como escritor, como palestrante, como coach. Sim. E aí uma pergunta que fica para nós aqui que a gente gostaria de entender é que, cara, qual foi o tempo, ou como que você fez dentro da tua vida para achar essa essência de propósito que você seria um profissional, um cara que escreveria livros, que seria um palestrante? Qual que foi a ideia que você teve, ou da onde surgiu essa essência que fez de que um homem, um garoto que talvez trabalhou nas empresas dos pais por questão de família, e agora é um empresário, um cara que por conta tem essa autonomia de desenvolver livros e fazer tudo que você faz. Como é que foi essa questão de propósito ali? Muito legal isso, cara, é uma pergunta interessante. Eu vou tentar resumir aqui, ser breve, tá. Mas eu acho que tem uma coisa que eu quero trazer, eu já quero abrir o guarda-chuva para depois retomar nesse ponto no final. Acho que tem uma coisa que é o que eu procuro, assim, um dos meus maiores desafios, hoje em dia, inclusive, que é estar atento para aquilo que a vida me mostra. Nem sempre é fácil, tá, né? Às vezes
a mente, a cabeça da gente insiste em dizer, não, cara, você tem que fazer isso, não, e às vezes a vida tá te mostrando, tá te dando sinais. E, bom, cara, primeiro, essa transição da empresa familiar para um grupo multinacional. Sim. Que foi uma coisa assim, eu tava ali trabalhando, eu desempenhava o meu trabalho, eu era reconhecido, mas tinha aquelas crenças ou aqueles estigmas que naturalmente aparecem no meio como esse, que era aquilo, pô, não, mas cara, você tá aí, você tá bem, porque, você é filho do dono, cara, então, tá tudo certo. E aquilo me incomodava, de certa forma me deixava, né, em dúvida em relação à minha própria capacidade. E aí foi dentro desse incômodo que eu falei, não, cara, quer saber? Eu vou me testar. Eu posso quebrar a cara e tá tudo bem, tô com medo, mas Correu enfim, risco, cara, tô com medo, mas, cara, vai com medo mesmo. Perfeito. E foi aí que eu me atirei pro mercado, procurei um headhunter, enfim. E foi muito interessante, cara, porque primeiro susto na minha vida é assim, cara, fui chamado, dentre várias outras entrevistas, um processo longo, mas fui chamado para poder trabalhar, para poder fazer uma entrevista numa multinacional. Eu falava, caraca, mas eu sou um cara de uma empresa nacional, família, uma multinacional. Bom, enfim, me contrataram, o incrível dos incríveis me contrataram. E aí, assim, para resumir a história, cara, com 6 meses de multinacional, eu tinha, sob a minha responsabilidade, um valor muito mais alto do que jamais eu tinha tido na empresa familiar, e eu ganhava muito mais do que eu ganhava até então. Então foi muito bacana, porque a vida me mostrou que, putz, cara, com certeza os horizontes são muito maiores, e se a vida está te convidando para isso, se você está sentindo alguma coisa nesse sentido, vai adiante, porque você vai descobrir coisas que você não consegue enxergar. Então, Perfeito. aí fiquei vários anos ali, quase uma década nessa empresa, no grupo, até que de novo começou aquele incômodo, né, cara? Putz, depois de um tempo eu comecei a sentir incômodo, eu já era responsável, além do financeiro, pela área também administrativa. Mas você acha que esse incômodo era da veia empreendedora, dessa questão do teu aprendizado, ou não? Ou não tinha a ver até então com você ser esse empresário, ou esse autônomo, enfim? Ou tinha conexão com isso? Tudo a ver, Tudo a ver. Tudo a ver, cara. Até porque tinha uma coisa que é muito interessante. Eu, por conta de saúde, fui convidado pelos meus pais a fazer terapia muito cedo na minha vida. Eu, com 16 anos, minha mãe me levou para um terapeuta porque eu tinha uma questão de saúde, e aí já tinham experimentado tudo na minha vida, médico, caramba, até que uma pessoa virou para ela e falou assim, às vezes isso aí tem um fundo emocional, né? Leva lá e, eu fui pro terapeuta com 6 meses, resolvi, né? Nunca mais tive as crises que eu tinha na área alérgica, bronquite, enfim. Uhum. Mas foi muito interessante, porque ali também eu comecei a perceber esse lado empreendedor, que era... Legal. Eu não sabia de onde, nem porquê, provavelmente por conta também da influência da família, Sim. mas eu tinha essa coisa de um sonho de um dia ter os meus negócios. Então, por mais que eu soubesse que eu tinha uma carreira ali como executivo, eu sempre tinha essa coisa de, e tem uma outra coisa, eu o tempo inteiro, em todas as minhas experiências profissionais, eu falava assim para mim mesmo, Ale, relaxa e segue firme, porque você está se preparando para poder ter os teus negócios. Tudo que você está aprendendo é importante para que um dia você possa realizar o sonho de você ter o teu negócio, né? Então, esse incômodo também tem a ver com isso, sim. Então, obrigado pela tua pergunta. Bom, passados os anos lá na multinacional, né, diretor financeiro, aí depois diretor administrativo financeiro, fui para holding, caramba. Mas, enfim, e é muito interessante, porque nessa época eu já era um cara rico, vamos dizer assim, eu já tinha alcançado o meu milhão, eu tinha uma vida estável, tinha carro, secretária, bônus, tudo aquilo que um executivo de uma multinacional tem, mas aquela coisa assim, aqui dentro, cara, não estava feliz. Faltava aqui alguma dentro coisa não estava. Eu poderia dizer, não, tá tudo bem, legal, bacana, sem dúvida, né? Isso é importante na vida, mas tinha algo aqui dentro que me dizia assim, cara, não tá legal, você precisa... E aí foi quando eu tomei a decisão de abrir o meu próprio negócio. Falei, cara, eu aprendi muito, sei tocar vários negócios, inclusive como gestor da holding. Uma das responsabilidades era tocar vários negócios da holding. E eu falei, cara, tá na hora de abrir o meu negócio. E aí, abri o meu negócio, né? Uma empresa de
treinamentos, de consultoria, mas aí muito voltado para a área de desenvolvimento humano, usando artes cênicas, uma coisa meio diferente, meio louca, mas, cara, chegou a oportunidade, eu recebi um convite, estava naquele momento em que eu falei, eu não entendo muito bem o que é, mas eu vou arriscar, cara. Eu tinha criado um colchão, um oxigênio suficiente, financeiro suficiente para poder arriscar. Eu falei, cara, se nada der certo, cara, eu tenho um tempo aqui, eu volto para o mercado e vamos seguir adiante. E aí eu embarquei nessa, né? Acertei minhas contas lá com a multinacional e me atirei nesse mundo da consultoria. E aí começaram a acontecer umas coisas que eu jamais imaginaria que fosse acontecer, né? Primeiro, uma grande curtição por percorrer todos os riscos, né? Eu lembro o aniversário da minha filha mais nova, acho que ela estava fazendo 7 anos, e aí eu recebi em casa todos os meus amigos, empresários, advogados, engenheiros, enfim. Aí quando eu contei para os caras que eu tinha feito o que eu tinha feito, os caras falaram, meu, você tá maluco, cara. Você tá passando mal, cara. Porra, cara, o que tá acontecendo com vocês? Eu falava, meu, deixa eu te falar. Eu não consigo te explicar racionalmente. Eu posso, né, até ter minhas justificativas, mas, cara, tem alguma coisa dentro de mim que me diz que, cara, esse é o caminho, eu vou arriscar, vou testar e, né, por mais que não dê certo. E aí foi muito interessante porque essa consultoria, eu tinha minha sócia, que era responsável pela parte, vamos dizer assim, artística, de conteúdo, e eu era o cara, com, né, toda a minha formação, era responsável pela execução e vendas. E vendas, cara. E aí a história começa, e aí a história de vendedor se inicia. Por quê? Porque como executivo, eu tinha atuado a minha vida inteira, eu tinha passado pela produção, eu tinha passado pela administração, finanças, mas vendas era aquilo que eu, sabe, falava, passava de longe, falava, não tá cheirando muito legal, enfim. Quando chegou esse momento de assumir a responsabilidade dentro da consultoria, cara, putz, as vendas não chegavam. A gente tinha um produto que eu achava que era legal, a gente tinha vontade de fazer acontecer, cara, mas as vendas não chegavam, as vendas não chegaram. Bom, cara, aí começou a me preocupar, porque a minha reserva começou a ir embora, a minha sócia começou a se frustrar, porque eu não conseguia trazer vendas, eu comecei a duvidar da minha capacidade, e foi aí que eu parei e falei, não, cara, peraí, é o seguinte, cara, a gente pode até fechar a consultoria, porque o produto não é bom, porque realmente, mas não por falta de entender o que está acontecendo comigo ou o porquê que a venda não acontece. Uhum. E aí, nesse momento, eu fui procurar ajuda. Falei, cara, eu preciso de ajuda para poder descobrir, aprender, enfim. Aí fui procurar alguns mestres nessa área de vendas para poder descobrir o que estava acontecendo. E aí foi legal, porque quando eu comecei a procurar, os caras me abraçaram, falaram, até porque era negócio deles, falaram, vem cá, a gente vai te ensinar a vender, cara. A gente vai te ensinar a vender. E eu falei, tá bom, cara, vamos lá. E aí, cara, comecei a estudar, fazer tudo que eles me pediam para fazer, putz, tudo. E esse acompanhamento de vendas era o quê? Online? Presencial? Não, era presencial. Nós estamos falando não tinha ainda online. Não, já tinha, mas nós estamos falando aí de 2006, 2007. O online, SMS. O online já existia, mas ele não tinha a força que tem hoje. Claro, enfim, sim, né? Sim. Os equipamentos não eram tão tecnológicos como são hoje. E aí mas já tinha, cara, foi muito interessante. Bom, mas para encurtar, foi muito legal porque com um pouco menos de um ano, cara, entre 6 e 8 meses, meu resultado começou a vir e começou a mudar, cara, de forma exponencial. Não era uma reta, era uma parabólica, assim. Cara, meus resultados em vendas começaram a crescer. Eu comecei a arrebentar de vender, mas de um jeito, cara, de uma maneira que os caras que tinham me ensinado chegaram para mim e falaram assim, Lacava, puta, parabéns, cara, você tá detonando. A gente tem um convite para você. Vem nos ensinar. Não, ele falou, a gente quer que você venha trabalhar com a gente. A gente quer que você ensine as pessoas aquilo que você aprendeu e faz de uma maneira muito legal. Eu falava, porra, mas eu tenho o meu negócio, né? E outra, não sei se esse resultado todo é porque eu sou vendedor. Porra, caraca, você tá arrebentando. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu gostava de falar com as pessoas, eu tinha uma facilidade de, por exemplo, como executivo, de fazer as reuniões, de expor as ideias e tal.
E aí foi que eu falei, quer saber, cara, eu topo. Eu falei, ó, seguinte, eu tenho o meu negócio, agora que ele tá indo bem, né, cara, tá se desenvolvendo, mas eu vou dedicar uma parte, porque eu gosto dessa coisa de falar com as pessoas, eu gosto da ideia de transferir conhecimento e de ver as pessoas crescerem também. E foi aí que eu comecei a dar treinamentos, cara, assim, meio que por acaso, né? Eu comecei a dar os treinamentos, quanto mais eu dava, mais feedbacks eu recebia. Porra, comecei a pegar turmas de multinacional, em que chegava no final do treinamento, cara, porra, eu com 1 ano. E posso? Claro. Me interrompam, tá? Não, bora. Viu que eu te falo de palestrante, cara, a hora que pega o microfone. Mas, assim, primeiro eu quero contar uma coisa, que teve 2 coisas muito importantes que eu aprendi quando eu caí em vendas, porque as pessoas perguntam, eu caí em vendas, como a grande maioria dos empresários caem em vendas, dos profissionais que trabalham, eu caí em vendas, cara. Por quê? Porque eu precisava vender e não sabia, descobri que eu não sabia. Mas quando eu comecei e estourei em vendas e comecei a ensinar, 2 coisas me vieram muito claras. Primeira, cara, eu tinha vendido a minha vida inteira, cara. Eu só não sabia disso. Então eu estou fazendo questão de frisar isso, por quê? Porque tem muito empresário que está aqui nos assistindo, tem muita gente que tem o sonho de se tornar empresário, e esse é um recado muito importante. Cara, não importa em que área você seja empresário, não importa qual a tua especialização, ou o que você já tenha feito ou faz na tua vida. Você vende. Você vende, cara. Você só não sabe que você vende. E isso aconteceu comigo. Eu descobri que eu tinha vendido a minha vida inteira. Eu só não sabia disso. E a segunda coisa que eu descobri foi o seguinte. Imagina eu com 8 meses, 1 ano, dando treinamentos para profissionais de vendas com 3, 5, 8, 10, 15 anos. Cara, veio aquela síndrome do impostor. Eu falei, cara, a hora que os caras descobrirem que eu não sou vendedor, os caras vão me jogar para fora. E aí, encanado com aquilo, incomodado, meio que queria desistir, e aí os caras me pegaram e me ajudaram a refletir sobre isso. Falaram, Lacava, qual é a diferença que você acha que você tem? Por que você acha que você tem ali, tendo o direito de estar no palco, e os caras com tanta experiência, isso é muito importante, os caras com tanta experiência estão ali, estão assistindo. Qual a diferença entre vocês? E aí, cara, algumas reflexões, algumas conversas, trouxe claro essa informação. Diferente dos caras, eu tinha começado a minha carreira em vendas aprendendo metodologia, técnicas e metodologia. Cara, fez toda a diferença. Mas fez toda a diferença. Por quê? A maioria dos caras, e como é até hoje, como é que você caiu em vendas? O que você faz, cara? Você se vira. Sim. Né? Você se vira. E nesse se virar, cara, você vai vender, com certeza. Mas muitas vezes sem ter passado pela técnica, pela metodologia, o que torna vendas muito mais difícil. Muito esforço e pouco resultado, né? Então isso foi determinante para eu deslanchar nessa carreira. Bom, resumo da história, depois de algum tempo eu vendi a minha parte da consultoria que eu tinha, porque foi tão legal, eu me encontrei, eu me vi tão presente, tão atuante, e como eu estava falando, né, quando eu estava contando os feedbacks, cara, multinacional, caras com muita experiência, chegava no final do treinamento para mim e falava assim, Lacava, deixa eu te avisar, cara, foi o melhor treinamento de vendas que eu já fiz na minha vida. Eu virava e falava, cadê a câmera? Os caras estão tirando... Não, e ele estava falando comigo, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, parece que o cara lá em cima, ele tem um jeito meio diferente de falar comigo. Às vezes parece que ele vira e fala assim, Ale, deixa eu te avisar, cara, eu vou te mandar uma mensagem muito importante para a tua vida. Mas presta atenção, quem vai falar é o Ricardo, quem vai falar é o Rafa. Presta atenção no que eles vão dizer. A mensagem é minha, mas o condutor são eles. E foi assim, cara, recebendo essas mensagens que eu fui, sabe, entre a dúvida, o medo e a vontade de experimentar, que essa carreira se desenvolveu, e aí, depois disso, é história, né? Show. Maravilha. Então, assim, tudo é vendas, né? A gente está fazendo tudo. Tudo é vendas, comportamento, expressão, roupa, linguagem, comunicação e metodologia. Quando você fala... Eu vou só aprofundar, Ricardo, pra gente... Mas metodologia, né? Uhum. Até um termo que você usou lá no comecinho, você falou que teve um headhunter também. Sim. Até pra gente trazer essa clareza aqui na nossa essência, né? Até para explicar aqui para os empresários, mas metodologia. A metodologia ela seria o quê? Um passo a passo? Tipo assim, é ter um processo Sim. através da metodologia para conduzir as vendas. Basicamente isso. Sim.
É lógico que, cara, a vida é única para cada um, as experiências são únicas para cada um. Ok. E também a gente pode usar a expressão de que, porra, não tem fórmula para tudo. Com certeza, cara, a vida não tem manual. Tá bom. E aí eu digo assim, ó, deixa eu te falar, cara, só que não. Por quê? Metodologia, na minha opinião, e eu sou um cara que construo metodologia, o resumo dela é o seguinte, tem um monte de caras que se dedicam boa parte da sua vida a estudar sobre um assunto. Eles estudam muito, eles fazem experiências, eles testam, eles vão para campo, sabe? Eles descobrem o que dá certo, o que dá errado. E aí depois de um montão de tempo... Testaram muito. E depois de um monte de tempo, não só pensando, teorizando, mas praticando, experimentando, eles veem o que dá certo, o que dá errado, eles separam as duas coisas, separam o que dá errado do que dá certo, organizam aquilo que dá certo num passo a passo, que facilita a vida deles, e aí eles ainda têm a manha de pegar tudo isso e oferecer através de um livro, através de um curso, através de um podcast, através de um filme. Pô, cara, sabe? E aí as pessoas... E aí eu vejo muita gente virando e falando assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Não, cara, deixa que eu me viro. Pô, cara, você já vai se virar. A vida de empreendedor, de empresário, já é um se virar na maior parte do tempo. Então, cara, deixa eu te avisar. Meu, lê o manual. É só isso. E às vezes tem coisas que dá para encurtar, né? Com certeza. Um livro desse, de repente você fala, pô, quero ser um vendedor, existem os 7 passos para ser um líder. Sabe aquela coisa, quando você pega um equipamento novo para usar, perfeito. Você não vai precisar, toda vez que você pegar o equipamento, pegar o manual para ver como ele funciona. Não, é uma vez, cara. Você pegou uma vez, você leu como ele funciona, você pegou as instruções básicas, cara, você voa, cara. Mas eu vejo que muita gente insiste em querer, por algum motivo, encurtar esse caminho, ou achar que está perdendo tempo para isso. Eu diria, cara, é o mínimo. Estudar é o mínimo para que você tenha sucesso como empreendedor. Mas você acha que tem a ver com geração? Porque a nossa geração é tipo assim, vai assistir um vídeo no YouTube, pula introdução. Sim. Vai assistir um filme, pô, quer pular ali uma parte, tipo, não existe esse senso de paciência. Falando dessa questão da neurociência, acha que tem a ver com a geração, talvez? Ou você acha que isso é meio que natural, tipo, é o imediatismo humano? O que você acha que entra nesse aspecto? Por que as pessoas não leem manual? Tá. Eu acho que não é geracional, acho que cada geração apresenta essa característica de uma forma única. O que acaba fazendo com que muitas pessoas falam, não, essa geração... Eu não acredito nisso, cara. Ok. E, aliás, quando você estuda, né? Aí nós estamos falando de antropologia, quando você estuda a evolução da humanidade, você vai perceber que as características estão lá, mas elas se apresentam de forma diferente. Eu acho que tem a ver com a constituição humana, a maneira como a gente é formado, né? Mente, emoções, corpo e espírito que se desenvolvem. E essa é uma questão que sempre aparece, né? De geração para geração, o encurtar caminho, o querer ir mais rápido, não precisar. Porque, de qualquer maneira, mesmo que você pule a introdução, e eu faço isso muitas vezes com alguns livros, cara, não é incomum eu pular a introdução de um livro. Eu vou e leio aquilo que para mim mais me chama atenção nele. Às vezes não é nem o livro inteiro, mas um capítulo que me chamou a atenção, alguma coisa assim. Mas acho que o importante é isso, é você buscar informação, você buscar ajuda, você buscar conteúdo naquilo em que você enxerga como teu desafio naquele momento. É isso, ponto. É isso. Agora eu vou desafiar ele. Vamos lá. No último episódio, Rafael, eu sentei naquela cadeira para contar a história do seu Cláudio. Né? Ele foi o fundador da empresa, da Majestic. E em alguns momentos a gente se emociona quando fala do pai, né? Da construção, de tudo que ele fez. Sim. E eu já tinha visto, não li ainda, que você criou um livro, escreveu um livro, Pai, Você é o Cara. Conte um pouco dessa experiência aí de falar do pai, Ale. Legal, cara. Sem dúvida é um convite a gente a chorar, né? Porque representação... E aí eu acho que tem um outro recado legal. Eu encontro muita gente que rejeita o pai, que condena por várias histórias que a gente nem imagina que aconteçam, mas que acontecem entre pais e filhos. É muito natural. Mas eu acho que tem uma coisa assim, que é, cara, se por algum motivo o cara te deu a vida, ou o cara foi uma parte fundamental, né, junto com a tua mãe, e que te gerou, cara, putz, deixa eu te avisar, só por isso, por mais bandido ou inconsequente que ele tenha sido, cara,
tem um valor ali que eu acho que é importante a gente olhar para isso, né? Assim como é importante a gente olhar para aquelas coisas que não são legais e poder desenvolver. Mas meu pai, cara, foi um grande empresário, uma das minhas maiores referências do que fazer e do que não fazer como empresário, porque isso foi legal, eu aprendi muito com ele, mesmo que ele não soubesse que eu estava aprendendo com ele. Mas assim, um cara que eu admiro muito, porque foi um cara que saiu do nada. Meu pai era de uma família pobre, né? Era um contador de formação e um visionário, sendo um visionário, foi percebendo as oportunidades que a vida foi colocando para ele, e tem uma característica dele que é muito legal e que eu me dedico para poder ter pelo menos uma parte disso. Ele era muito peitudo, cara. Ele era muito peitudo, sabe? A capacidade dele de arriscar era uma coisa assim que eu falava, caraca, meu. Mas é legal porque ele fazia isso num limite de segurança que fez ele ser o empresário que ele era. Então ele saiu do nada de um contador que trabalhava em empresa e criou um negócio, não vou dizer um conglomerado, porque eram 2 empresas, mas ele criou 2 empresas que chegaram juntas a ter 350 funcionários, faturava milhões de reais por mês e que criou a família e deu pra gente uma condição muito, muito legal. Mas assim, como qualquer pai, né? Cara, a gente se encanta na infância, gera dúvidas na adolescência e no início da fase adulta condena, né? Fala, porra, meu, você me enganou, né? E eu tive essa relação com meu pai também, como qualquer pessoa teve. Inclusive, durante uma época, eu me afastei dele. Pelo menos psicologicamente falando, né? Se fisicamente a gente ainda se via, psicologicamente eu tinha ali os meus senões em relação a ele. E aí, cara, aconteceu uma coisa muito, muito, muito louca na minha vida, que foi, eu casei e logo em seguida minha esposa engravidou do primeiro filho. E, putz, você pode imaginar, né? Eu, minha esposa, 2 jovens empresários, 2 jovens executivos na época, maravilhoso, né? Bem, tal, casados. Minha esposa, uma mulher linda, inteligente, bacana pra caramba. Tudo perfeito. Pra coroar tudo isso, ela engravida, né? Logo depois do casamento, tipo, cara, a vida é perfeita. E realmente, porque logo depois, nos primeiros meses de gravidez, a gente descobre uma condição, um problema congênito no feto, e que apareceu num ultrassom, e isso começou a preocupar a gente procurou especialistas, e aí um dos especialistas que a gente procurou e falou, cara, teu filho bebê tem uma má formação, o feto tem uma má formação, a bexiga dele enche, mas não esvazia, e ele não vai ter chance se a gente não fizer uma cirurgia intrauterina. Putz, cara, não, drama assim, que a gente jamais imaginou. Fomos para cima, sem cobertura de plano de saúde, arriscando tudo, trocamos de obstetra, porque, enfim. E aí, 8 meses depois, minha esposa começa a ter contrações, ela fez a cirurgia intrauterina, a gente já sabia que não poderia ser parto normal, teria que ser cesárea por conta de tudo que tinha se passado. Ela com contrações, corremos para o hospital, fez a cesárea, nasceu, e até quando nasceu, a primeira coisa é perfeito, né? Uhum. Além de alguma coisa, mas falou, não, cara, o APGA, aquele teste do pezinho, o APGA, não, tudo perfeito e tal, mas ele vai ter que ficar era um menino, ele vai ter que ficar na UTI, neonatal, porque, cara, foi muita coisa que vocês passaram, a gente tem que acompanhar, e foi interessante porque só eu vi ele, e, com 2 horas e meia, a enfermeira me chama da UTI e fala, a gente queria te avisar, o rim ficou afetado, vocês vão ter muito trabalho durante a vida e tal. Tudo bem, cara, estamos aqui para... Cara, 6 horas, olha, descobrimos que o pulmão também foi afetado, não tá legal. Com umas 12 horas mais ou menos de vida, e eu ali na UTI, o médico e a enfermeira vieram para mim e falaram assim, Alexandre, ele não resistiu, cara. Meu filho não resistiu. Cara, e aquilo, assim... Acabou o mundo, cara. Acabou o mundo. Eu desabei. Como é que eu vou contar isso para minha esposa? Fui contar para ela. A gente chorou uns 3 dias. Dia e noite. Perguntando por que nós, né? E aí foi muito interessante, porque
Quando isso aconteceu, eu descobri que pelo fato de ter nascido e morrido, ele tinha que ser registrado e tinha que ser enterrado. E aí, quando o hospital me chama para falar isso, que eu precisaria cuidar disso, eu falei, não, cara, meu Deus, puta meu, por que você está fazendo isso comigo, né? Eu já passei tudo que eu passei, eu ainda vou ter que cuidar disso, cara, não é justo. E nessa hora, meu pai apareceu. Nessa hora, meu pai chegou e eu estava meio brigado, afastado dele. Ele falou, filho, eu vou cuidar disso para você. Fica tranquilo. Eu cuido disso para você. Eu vou naquele lugar que talvez você precisasse ir, mas eu vou por você. E aí, cara, essa história foi uma história que mudou a minha relação com ele. Foi uma história que eu entendi que, sabe aquela frase de amor incondicional? Que a gente fala muito, mas quando você não tem uma experiência, é difícil você compreender. Ali eu entendi o amor incondicional de um pai, cara. Que falou pra mim, eu vou no inferno se precisar, para que você não vá. E aí ele cuidou de tudo, enfim, ele fez tudo e tal. E aí mais tarde, anos depois, quando eu estava contando essa história para um amigo meu, um grande amigo meu, um mentor na minha vida, o cara falou, Ale, você tem coragem de contar essa história? Eu falei, tenho, cara, lógico, né? Passado anos e tal. Primeiro dia que ele me convidou para dar uma palestra sobre isso, cara, eu chorava, mas eu chorava. E foi ali que surgiu, inclusive, também a oportunidade de uma das pessoas que escutou. Na hora que terminei a palestra, a pessoa virou e falou assim, eu quero que você escreva um livro sobre isso. Isso é muito importante, cara. Isso é uma mensagem que pais e filhos precisam escutar. E foi daí que surgiu o Pai, Você é o Cara. 2012 foi quando eu escrevi e publiquei meu primeiro livro, Pai, Você é o Cara. Uma honra para mim, uma homenagem ao meu pai, ao meu filho, né, ao meu primeiro filho. Depois disso, enfim, eu tive mais 3 filhos lindos, maravilhosos, estão aí grandes, enfim, mas que marcou minha vida, né? Mudou, foi uma das coisas que mudou a maneira como eu enxergava o mundo, cara, mudou. Por isso que, acho que como empreendedor, como empresário, às vezes a gente tenta entender o que acontece somente do ponto de vista racional, intelectual e lógico. Cara, não que entender do ponto de vista racional, intelectual e lógico não seja importante, mas o meu convite para todos os empresários, empreendedores ou futuros empreendedores cara, deixa eu te avisar, a vida não é só lógica. Tem muita coisa que vai acontecer contigo que você provavelmente vai dizer para você mesmo, cara, por que eu estou passando por esse castigo? Isso não é justo comigo. E eu quero te lembrar disso, cara, que não são castigos. Eu gosto muito de lembrar as pessoas que, olha, são sinais, cara. Presta atenção. É um sinal. Sabe que nem placa de trânsito? Sim. Que você vê e fala, vira direita. E aí a gente fala, não, cara, eu vou reto, porque eu preciso ir reto, porque o meu racional tá dizendo... Cara, é um sinal. Vira direita, cara. Vira direita. Rafael, o cast do CEO, eu acho que é bem isso, né? Trazer a história por trás da pessoa, do ser humano. Eu vejo que é um momento... tanto no meu podcast, né, falando do meu pai, tem momentos de emoção, e a gente vê a emoção que brotou do Alexandre, né? Total. Ele falando de vendas, um cara forte, a hora que começa o lado pessoal da pessoa, a emoção que você teve ao falar do seu pai, ao falar da tua história, o que você passou, né, Ale? E os seus filhos? Eles falam, pai, você é o cara? Como é que é isso aí hoje? Porque você contou da tua história e como é que é hoje com os teus filhos, cara? Eu sinto que sim, né? Que ótimo. Eu também tenho uma atenção e não gerar uma expectativa em mim e, consequentemente, uma pressão neles por um reconhecimento que é natural. Se tem, se não tem, tá tudo bem, né, cara? Mas, assim, para mim, o meu grande orgulho é que são filhos que estão próximos de mim, que vira e mexe, a gente vai jantar juntos, vai almoçar juntos, a gente passa um feriado ou outro. Tenho 2 filhos já que não moram mais comigo, já têm as suas vidas. Tem um dos filhos que ainda mora comigo. E, para mim, a maior representatividade dessa fala, né, pai, você é o cara,
é eles continuarem querendo passar momentos comigo, cara. Isso para mim é eles dizendo assim para mim, pai, pô, você é o cara, cara. Por isso que eu tô aqui contigo. Então, né, é maravilhoso. Até porque eu, como coach, como mentor, tenho essa coisa de ter um cuidado de não misturar os papéis, né? Puta, tem hora que não é para ser coach, não é para ser mentor dos filhos, é para ser pai, cara. É para ser pai, ser amigo. É para ser amigo. Pra trocar ideia, para falar besteira. Cara, exatamente. Perfeito. E agora, falando em pai, eu acredito que você trabalhou bastante para fazer os 7 passos para ser um líder de venda, né? E como que foi essa história aí? Começou? Esse é o segundo livro, né? Esse é o segundo. Esse é o segundo. Perfeito. Né? Se tornou um best-seller. O que trouxe de emoção? O que trouxe de resultado? Qual que foi o teu caminho para chegar nisso daí, Ale? Foi muito interessante. Bom, cara, vocês já sabem, né? Então eu ali caí em vendas e eu digo, vendas me encontrou e eu me encontrei em vendas. Aos poucos fui entendendo a representatividade que isso tinha na minha vida versus a missão de trabalhar com isso, por mais que eu achasse meio estranho, né? Porque eu com uma formação de financeiro. E aí todo esse desenvolvimento, cara, centenas de palestras, milhares de palestras para centenas de empresas, milhares de profissionais, Brasil, Japão, Estados Unidos, né? Fiz temporadas nesses 2 países, fazendo palestras em português para a larga comunidade brasileira lá, e aqui no Brasil também, dos 4 cantos do Brasil, cara, naturalmente veio esse desejo de falar, pô, eu quero transformar isso em conteúdo para atingir ainda um número maior de pessoas. Eu já tinha estreado como um escritor, já tinha sido muito legal a experiência, e aí foi interessante porque eu, já com a minha própria editora, né, e aí que fica um salve para a Editora Gente, uma das maiores editoras do Brasil, como eles mesmos dizem, eles não publicam livros, eles publicam best-sellers, né, é uma qualidade ali fundamental. E aí ele já me conhecia, eu falei, cara, quero escrever um livro. Ah, tá bom, legal. E lá eles têm um jeito de conduzir os processos internamente que, assim, eles preferem que o livro não chegue pronto. Eles preferem que o livro chegue como um projeto e para se desenvolver. É muito interessante, cara. Quem sabe um outro podcast, ou a gente tem tempo ainda de conversar um pouco sobre isso. Bom. Sobre como é o processo de escrever um livro. E aí, mas a parte interessante dessa história é o seguinte. Eu comecei a apresentar alguns projetos. E, cara, projeto atrás de projeto tomava pau, porque existe uma coisa chamada comitê editorial, que analisa a ideia e retorna. Ó, puta, a gente põe fé que isso aqui vira um best-seller, ou, putz, não, obrigado, mas por exemplo, primeiro projeto, pau. Segundo projeto, pau. Terceiro projeto, recusa de novo. Eu tava mal. Eu falava, porra, cara, quer dizer que tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei, né? Servido. Porra, E aí, a CEO da Editora Gente, a Roseli, me conhecendo, enfim, como autor, especialista, de vários treinamentos lá para a própria equipe da Editora Gente de vendas, ela falou, Ale, vamos lá, acho que está faltando um ponto fundamental, que é a gente entender, não porque que não está dando certo, mas o que o mercado hoje mais está precisando dentro da expertise que você tem. Você topa fazer essa experiência? Você topa? Eu falei, topa, como? Ela falou, nós vamos fazer um Focus Group. Você dá aula, dei aula a vida inteira, né? MBA, Planejamento e Gestão de Vendas. Ela falou, faz o seguinte, convida teus alunos, você tem gente muito eclética, gerente, diretor, de todos os setores. Eu vou convidar algumas pessoas que eu sei que são importantes também, e a gente vai bater um papo com esses caras e vai entender o que hoje é carência do mercado, o que hoje é problema. Uma palavra que você usou no começo do nosso podcast, né? Verdade, problemas. Exato, cara. O que é um bom empreendedor, cara? Aquele que sabe resolver problemas. Então nós vamos entender o que é problema. Fizemos o Focus Group, e aí o resultado do Focus Group, cara, não era metodologia de vendas, eram gestores que realmente soubessem conduzir, desenvolver e multiplicar equipes comerciais. Terminou o papo, ela virou para mim e falou assim, e aí, sem cara? Eu falei, pô, cara, mais uma vez, né? Cara, tudo bem, cara. Eu não sabia como, nem tinha ideia de como ia se desenrolar, mas eu falei para ela, eu topo, cara, vamos embora. Se é essa condição, eu tô dentro e vamos lá. E aí foi muito legal, porque meses depois veio o contrato, e aí com o contrato, aquela coisa, né, de falar, e aí agora? Como
empreendedor no início do negócio. Bom, agora eu já dei o pontapé inicial, agora eu vou ter que assumir a responsa. E aí foi legal, cara, porque foi se desenrolando, eu fui escrevendo, as ideias, os conhecimentos foram aparecendo. Foi a época na minha vida em que eu mais li, né? Porque as pessoas acham, o escritor, ele escreve o livro porque ele já sabe tudo. Não, cara, a gente escreve o livro num momento onde a gente estuda muito. Para escrever um livro, você precisa estudar mais do que você nunca estudou na tua vida. Então eu li muito e tal, e aí saiu esse livro. A gente publicou ele no final de 2017. E uma das grandes felicidades, Ricardo, que é o resultado dele, no Brasil se considera um best-seller, tiragens, né, livros que vendem mais de 10 mil exemplares, né? E o 7 Passos para Ser um Líder já está na 6ª edição, a gente já ultrapassou aí os 23, 24 mil exemplares vendidos, então já é um best-seller duplo, né? Já indo para uma 3ª. E, cara, é uma satisfação muito grande, né? Receber as mensagens que eu recebo semanalmente das pessoas falando, porra, cara, meu livro mudou minha vida, cara, esse livro, passei a vender, cara, tô conseguindo bater a minha meta, porra, hoje eu tenho uma equipe bem formada, então você fala, putz, é isso. Valeu a sobre pena. Isso. É sobre isso, né, cara, é sobre isso. Do sonho à realidade. Do sonho à realidade, cara, é isso aí. Do sonho à realidade. É isso aí. Perfeito. E assim, e na tua visão, Lacava, pode tomar uma água aí, fica à vontade que eu vou... Enquanto você tá falando. Por exemplo, essa questão das vendas é um negócio que a pessoa ela nasce com alguma coisa, com feeling ali mais propenso a isso, ou é totalmente possível trilhar um caminho para desenvolver e para você, cara, ser um cara que sabe vender, que sabe se posicionar, porque vendas vai ter a questão do branding, tem uma série de pontas ali dentro das vendas, mas como se tornar um bom vendedor ou como ser um bom vendedor. Isso tá já no tem DNA. Um DNA, já tem alguma coisinha ali que, pô, pessoas com essa característica já se desenvolvem bem, ou não? Quem também aparentemente não tem esse gene, esse DNA também consegue desenvolver. E a pergunta de emenda é como ser um bom vendedor? Como que eu qualifico alguém que é bom, ruim, mediano? Como que é isso? Legal. Bacana, eu vou trazer uma reflexão dentro dessa resposta que conecta essa tua pergunta do vendedor com o empreendedor, com o escritor, Ok. tá? E com um pouco do que a gente já falou. Para começar a resposta, eu quero dizer para vocês, talvez lembrar que a minha profissão, a minha maior responsabilidade, a minha dedicação e a minha missão eu faço qualquer pessoa ser um bom vendedor. Esse é o meu trabalho. Perfeito. Essa é a minha promessa. Eu faço qualquer pessoa ser um bom vendedor. Ter bons resultados em vendas. Então isso significa que qualquer pessoa pode ser um excepcional vendedor? Não, cara, aí tem uma diferença. Que sim, tem pessoas que têm algumas facilidades. E isso, com certeza, ajuda, muda o jogo. Mas eu quero lembrar e fazer questão de repetir que isto não significa que qualquer pessoa possa ser um bom vendedor. Possa conseguir resultados significativos em vendas. Tudo bem? Perfeito. Eu acho que já tem um é isso, cara. caminho. E aí, aquela coisa, mas como é que faz, então? Qual é o caminho para fazer isso, cara? Aquilo que a gente já sabe que eu vou repetir, né? Que não nessa ordem, tá? Mas Tá bom. técnica, metodologia, cara. Tá. Para ser um escritor e ser um escritor bem-sucedido, eu também fui aprender como escrever livros. Essa parte a gente não conta, porque a gente precisaria de um podcast aqui, né, de 10 horas. Mas, cara, eu fui estudar narrativa. Eu fui estudar método literário de narrativa. Eu passei um bom tempo, passei meses estudando sobre isso. Eu fiz cursos sobre como escrever livros, cara. Eu fui aprender técnicas e metodologias. Foi a única coisa determinante que fez o livro se tornar um best-seller? Não, mas foi uma coisa importante, assim como foi para vendas, assim como eu entendo que é para o empreendedor, cara. É o que vai fazer você virar a chave? Não, mas se você não tiver, é como um pilar de uma casa. Cara, ela vai rachar, você vai ter trabalho, vai ter infiltração. Então faça esse pilar, vai aprender métodos e técnicas que sejam suficientes para aquele estágio que você está de desenvolvimento. Legal. E é nesse sentido que se forma um bom vendedor, cara. Com metodologia técnica,
com prática, né? O cara precisa praticar, não tem como. Que aí é aquela coisa, aí entra, aqui não tem manual, a prática não tem manual, é o que você já aprendeu e agora você vai testar para entender o que de você, com você, funciona ou não funciona. O que das técnicas você vai usar e o que das técnicas você fala, puta, para mim não funciona, não serve, né? E tem uma outra coisa que é essa coisa o americano chama de will, né, cara? Que é a vontade, cara, sabe? Que é putz, né, sei lá, tem gente que chama de propósito, tem gente que chama de missão, putz, sempre do que você quiser chamar. Às vezes necessidade. Às vezes talvez. necessidade. É o ir pra cima, né? Mas sabe aquela coisa, cara? Meu, você tá vivo, cara. Você tá vivo. Faz. Não, mas eu sei que pode dar tudo errado, tá tudo bem, cara. Mas deixa eu te falar, se você não fizer, você já tá. Já perdeu. Já perdeu, cara. Então é isso. Vai lá, só experimenta, faz. Sabe, é o que te faz... É o que te faz respirar, cara. Por que você respira, cara? Sabe? Por que você tá vivo? Por que você respira? Sabe, já seria o suficiente para você pegar e falar, meu, eu vou fazer. Então, acho que essas coisas, né? Sabe, a vontade, a técnica e a prática, cara, não tem quem não se torne um bom vendedor. Quem bata as metas, porque essa é a minha promessa. Eu faço qualquer um bater as suas metas de vendas. Eu faço. Como? Com essa... Com 7 passos. Com 7 passos. Sim. Que é o que entrou no livro, enfim. Sim. O vendedor é uma das profissões mais antigas do mundo, né? Sim. E para todo vendedor tem que ter um comprador. E aí começa o embate. Qual das profissões você acha que teve mais evolução entre um vendedor, um comprador? Qual que de repente está mais preparado hoje para o mercado? Olha que pergunta interessante, Ricardo. Eu não sei se eu consigo... Eu vou te trazer um ponto de vista, mas que eu posso estar equivocado, porque eu não estudo tanto o universo do comprador como eu estudo o universo do vendedor. Lógico que eu estudo o comprador através do universo do vendedor. O comprador E aí, né? Sabe aquela coisa? O som não existiria se não fosse o silêncio, a luz não existiria se fosse o escuro, né? O vendedor não existiria se não fosse o comprador. Então por isso que para mim eu prefiro reclassificar ou ressignificar de embate para uma interação. Eu vejo o trabalho entre comprador e vendedor e comprador, no fundo, como se fossem dois lados de um par dançando juntos uma melodia para chegar num resultado, cara. É isso. Esse é o trabalho. E, aliás, essa é a maneira como eu procuro mostrar para um vendedor de como ele deveria ver, encarar e tratar um comprador. Como um parceiro que está num jogo junto com ele, não para disputar, mas para juntos, nessa interação, alcançar os melhores resultados. Para os dois. Para os dois, cara. Para os dois. Assim, a tendência é te dizer que vendedores têm se desenvolvido mais do que compradores, mas eu mesmo, ao longo da minha carreira, porque assim como vendas, eu acabei desenvolvendo muito conhecimento e habilidades em áreas ligadas a isso. Uma delas, por exemplo, é a negociação. Eu tenho e-books, eu tenho treinamentos específicos de negociação. E aí você vai perguntar, mas negociação e vendas não é a mesma coisa? Não, cara, são coisas diferentes, né? Nem toda venda depende de uma negociação. Quando você vai no supermercado, você não negocia com o caixa qual é o preço que você quer pagar, e é uma venda. Você paga se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não negocia com o caixa. Da mesma maneira, muitas vezes você negocia sem necessariamente estar comprando ou vendendo alguma coisa. Tudo bem? Um advogado num tribunal, né, está negociando ali com o júri, com o juiz, cara, absolvição ou não, ou condenação do seu cliente, enfim, né? Então, são coisas distintas. É que em vendas, né, tem muita negociação e muitas vezes a gente confunde. Nesse sentido, eu mesmo já dei treinamentos para compradores de negociação. Né? Eu fui contratado mais de uma vez para dar treinamentos de negociação para compradores. Mas escondeu o jogo ou não? Não, muito pelo contrário. E é legal, porque essa é uma das primeiras perguntas que vem. Pô, Lacava, mas você não vai ensinar para os caras a mesma coisa que você ensina para a gente. E aí eu tenho uma coisa muito interessante para compartilhar com vocês. Eu, Alexandre Lacava, adoro negociar com experts em negociação. Quanto mais
expert a pessoa for em negociação, eu tenho certeza que melhor vai ser o negócio que eu vou fechar. Porque, cara, se tem uma coisa que é péssima no mercado de uma maneira geral, não só para vendas, é você tentar negociar com pessoas inexperientes ou que não sabem negociar. Cara, os negócios saem tortos, cara. Os pés pelas mãos, emoção entra na mesa. Você pode ter certeza que ou você vai ter trabalho ou provavelmente o negócio não vai terminar. Por isso que eu digo para as pessoas, cara, na hora que você estiver diante de um negociador que sabe o que está fazendo, que conhece técnicas, cara, para e respira. Por quê? Você e eles sabem o que vocês estão fazendo em cada etapa da negociação, porque vocês sabem que aquilo é o que vai trazer o melhor resultado. Sim. E lógico que eu estou falando dentro de um horizonte ou dentro de uma perspectiva de pessoas que têm o propósito de fazer bons negócios. Eu não considero um bom negociador aquele que carrega dentro de si a perspectiva de que para eu fazer um bom negócio, o Rafael vai ter que perder. Puta, desculpa, cara. Mas esse cara também aprende técnicas. Com certeza que esse cara aprende técnicas, mas eu não considero ele um bom negociador. Até porque, embora ele tenha resultados, e é por isso que existem tantos, cara, tem uma diferenciação clássica, assim, escancarada entre bons negociadores longevos e aqueles que são que têm essa filosofia, que é justamente Sim. o tempo de mercado, cara. O tempo de mercado. Esse tipo de negociador não dura muito tempo no mercado. Ele ganha, cara, mas ele ganha a curto prazo. Uma vez só, né? Acabou, a curto prazo, cara. Aliás, falando em pai, né, recuperando, tinha uma frase do Ferreira que você conheceu, Ferreira, meu pai. Ele falava assim, Alexandre, presta atenção, cara, não tenta vender geladeira no Alasca. Sabe por quê? Você vai vender. Você é um cara que fala bem. Mas a hora que os caras descobrirem que eles compraram algo que não precisava, você nunca mais pisa lá. Então presta atenção, cara. Não vale a pena, meu. O universo de oportunidades é muito maior, mas é gigantesco. Se você tiver a decência, Sim. a perspectiva de, cara, negócios sempre vão existir. Não precisa entrar em desespero. É verdade. Até entra dentro da responsabilidade do vendedor fazer essa anamnese na negociação para enxergar por que eu vou vender uma geladeira para alguém que não precisa de geladeira. Total, cara. Se não tiver... E eu achei legal essa questão de negociador para negociador, né? Esse embate dentro das vendas, porque ambos enxergam o valor e a realidade, e eles têm essa capacidade de entender, pô, não é sobre preço, é sobre valor. Poxa, é algo que traz essa visão de que eu necessito disso, então isso resolve. Então eu acho que é algo que flui, acho que entra dentro do aspecto que você falou, é mais natural ali, né? Exato. Eu preciso de você, você precisa de mim, cara. Perfeito. Ponto. E não é só hoje, né? Não é só hoje. Sim. Lógico que a gente vai fazer e negociar de uma maneira para que eu tenha os melhores resultados para mim. Tá. Mas para mim, um bom resultado, em última instância, não acontece quando eu sinto que você está saindo perdendo. Eu prefiro não fazer. Por quê? Cara, porque o Rafa, se ele não for um cara que eu vou fazer outros produtos, outros negócios, no mínimo ele vai falar de mim para outras pessoas. Perfeito. E isso vende, cara. Isso vende. Sim. E respondi a tua pergunta, Rafael, não sei se a gente entrou, mas... Não, respondeu. Legal. Respondeu. Foi até... Tudo respondido. Puxa, até além da resposta, né? Ale, agora a gente vê muita empresa fazendo automatização em vendas, né? Sim. Tá. O que você acha disso? Eu, particularmente, quando eu vou tentar fazer qualquer compra, né? É horrível falar com o robô. Embora cada dia eles estão mais... entendendo a gente, né? Sim. Mas é horrível. Sim. Né? Quando você faz uma pergunta e de repente aquilo lá não tem a resposta, banco. Como que tá isso daí, Ale? Olha, a primeira coisa eu acredito, eu não só acredito, como eu estou vendo cada vez mais eles melhorarem. Eu também torci muito o nariz e prefiro ser atendido por um humano do que por um robô. Sim. Ainda. Porque eu digo que, cara, a rapidez com que a evolução da tecnologia digital está caminhando, cara, cada vez a gente vai ter melhores atendimentos nesse sentido. Acho que essa minha introdução já dá para perceber que eu sou um cara extremamente favorável a isso. Eu sou um cara que gosto de tecnologia digital, eu gosto de me beneficiar e de usar a tecnologia digital no meu dia a dia. E acredito que ela, conversava sobre isso ontem na minha aula, eu estou fazendo uma pós-graduação nova em neurociência
cognitiva social, cara, maravilhosa, e a gente falava sobre isso, né? Sobre o avanço da tecnologia digital, a inteligência artificial e sobre a ameaça que ela traz para muita gente ainda. Para mim, eu acho que é uma ameaça ilusória, para mim eu vejo como uma grande oportunidade, e sim incomoda. Agora, se a gente parar para pensar, quantas vezes na vida a gente precisou se sentir realmente incomodado para que a gente desse um passo que depois a gente reconhecesse como fundamental e importante? E olhando para você, Ricardo, de novo eu penso na vida do empreendedor, sabe, do empresário, que, pô, cara, qual é a nossa tendência a se acomodar? Aliás, a neurociência traz um paralelo para isso muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas todas as células do nosso corpo, todas elas trabalham para atingir uma estabilidade, um conforto. Então, a natureza humana é de buscar conforto. Então, quando a gente fala, pô, zona de conforto, pô, aquele cara é folgado, pô, deixa eu te falar, antes de mais nada, a gente se desenvolveu e é preparado como seres humanos para buscar esse conforto. Não significa que a gente deva ficar lá. Então, por isso que esses incômodos, como, por exemplo, hoje a tecnologia digital e a inteligência artificial, eu vejo com bons olhos, porque é aquele incômodo que está fazendo a humanidade se mexer para um lugar que a gente ainda não sabe qual é. Mas quando a gente estiver lá, a gente vai olhar para trás e vai falar, porra, ainda bem que tudo isso aconteceu, cara. E quando a gente traz para vendas especificamente, é maravilhoso. Por quê? Pô, porque nós estamos em 2025, nós estamos no século 21, inteligência artificial presente na vida da gente e ainda tem cara em vendas que insiste em querer ser tirador de pedido. Você fala, pô, cara, deixa eu te avisar, para tirar pedido a tecnologia já faz isso melhor do que você. Ela faz com mais acurácia, menos erro, ela faz isso mais rápido e com uma quantidade de informações que muito melhor do que você é capaz de fazer isso. Então para, cara. Sim. Tirador de pedido, morreu. Morreu, cara, tirador de pedidos. Isso significa que a vida de um vendedor acabou? Não, muito pelo contrário. A gente está sendo convidado a olhar para essa profissão, para essa posição de vendas de uma maneira mais refinada, de uma maneira mais avançada, de uma maneira mais desafiadora. Com certeza, cara, que é a nossa capacidade como seres humanos de ajudarmos, por exemplo, antes de mais nada, a entender problemas que os nossos compradores têm, que muitas vezes nem eles sabem que eles têm, ou pior, sim, que eles acham que sabem que tem a solução, mas estão ali batendo cabeça. Então essa é a grande sacada hoje de quem trabalha com vendas. Tanto é que, só para terminar essa resposta, tem uma reflexão que eu escutei já, cara, há mais de 4 anos, vindo de executivos do Salesforce. Salesforce é o principal CRM, é o CRM mais usado e mais vendido no mundo inteiro, cara. Assim, é uma coisa, né, fora do comum. Aonde eles diziam o seguinte, cara, o futuro dos vendedores, o futuro das equipes comerciais são as equipes de atendimento ao cliente. Quem vende hoje já e quem cada vez mais vai ser responsável pelas vendas de uma empresa, cara, dado o fato da tecnologia digital, está produzindo chatbots, robôs e atendimentos digitais que facilitam, agilizam tanto a vida da empresa quanto do cliente. Sim. O futuro desses profissionais é quando a dúvida aparece, quando o erro acontece. É quando eu me seguro sobre um caminho ou diante de um problema, cara, preciso de ajuda porque eu preciso de alguém que, no mínimo, me ajude a pensar junto comigo. Cara, e isso, deixa eu te falar, o robô ainda não consegue fazer. Não sei se vai conseguir um dia ou não, mas é aí que está o grande valor hoje dos profissionais que trabalham com vendas. Que não é um trabalho de, como eu disse, tirar pedido. Cara, sim, deixa eu te falar, você não precisa nem raciocinar para fazer isso. Tem o fator emocional também nas vendas, total, que é isso aqui. Né? E aí eu acho que entra a parte do rapport, né, Ale? Sim, né? Sim. Emocional. Sim. Exatamente. Emocional. Aliás, se a gente parar para prestar atenção, né, subtítulo do livro, né, a inteligência emocional e o modelo de gestão. Tá aqui, cara. A inteligência emocional. E você sabe que esse é o universo que eu mais tenho me debruçado nos últimos anos. Eu acabei me tornando um grande especialista, talvez poucos. Eu não conheço alguém que hoje se dedica tanto a conectar e desdobrar a inteligência emocional nas vendas como eu tenho feito, que é, enfim, uma inspiração minha e um caminho que, inclusive, dado o fato da inteligência artificial
dentro de parâmetros racionais, está funcionando muito bem, cara, qual é o convite? Cara, tem um outro universo inexplorado que a gente pode, precisa e deve seguir em direção a ele. E é isso que eu tenho procurado seguir. E deixa eu te falar, Lacava, quais são os principais erros que um vendedor comete, assim, na sua opinião? Porque acho que acertos é estudar, a gente conversou alguns aspectos de como ser um bom vendedor, mas o que o cara faz que assim, você fala, meu, esse cara tá fazendo Que de perde errado. a venda, né? Que perde a venda, enfim, o que você tem, mesmo que não seja numa ordem, mas Sim. o que faz o cara, os erros que eles cometem num processo de venda ou de negociação, por exemplo, quais são os principais erros, assim? Não escutar o seu cliente. Ok. Dar mais valor ou importância para si mesmo do que para a pessoa que ele se prontificou, que ele se comprometeu, embora talvez ele nunca tenha pensado dessa forma, ou então tenha esquecido que ele disse que ia fazer. Né? Vendas não é sobre você, vendedor. Vendas é sobre o teu cliente. E eu sei, como eu já escutei nesses 20 anos, inúmeras vezes, de vários profissionais, Alexandre, isso é muito romântico, cara, isso é muito... Então eu falei, cara, então tá bom. Cara, para que você tá aqui? Vai lá, cara, segue o teu método. Ou então, faz o seguinte, cria algo que realmente faça diferença e me traz para que eu possa aprender com você. Porque, mais uma vez, né, dentro de um mundo onde a gente vê a tecnologia digital, cara, suprindo esse lado racional que a venda e a compra envolvem, cara, o que falta muito no mercado é essa capacidade de enxergar o teu cliente de uma forma que nem ele, muitas vezes, consegue se enxergar. Eu sei que parece óbvio. E sabe por que parece óbvio? Porque a visão continua sendo do ponto de vista racional, intelectual. E não é isso, cara. Sabe? Eu escuto muita gente falando sobre empatia. Ah, não, eu imagino o que você está passando. Cara, empatia não é sobre perspectiva. Não é sobre pensar como deve ser a vida do teu cliente. Não, cara, é sentir. Por isso que eu digo, para mim, uma das melhores definições de empatia é quando a gente encontra em nós mesmos um sentimento, uma emoção, uma sensação que se conecta com aquilo que eu percebo que é provavelmente o que o meu cliente está sentindo. Aí eu vou te dizer que você pode estar fazendo empatia. Sabe? Se você nunca quebrou como empresário, você não pode dizer para um empresário que você está atendendo, imagino como você está se sentindo. Você não imagina, cara. Você não imagina. Você não sabe o que é viver isso. Você não sabe. Então para e escuta. Aprende com quem está te dizendo, com quem está te passando a informação. Esse é, de longe, o principal erro, porque ele não fica nessa superfície que a gente imagina que, eu escuto. Sim, se eu for falar, se eu for entrar aqui em escuta, né? Putz, não, cara, escutar não é se olhar para o cliente e balançar a cabeça. Até porque enquanto ele está falando, enquanto ele está falando, você está aí maquinando. Sim. Qual é a resposta que você vai dar? Qual é o troco? Ou qual é o truco que você vai dar para ele? Não, cara, não é por aí. Agora, Ricardo, eu vou sair daqui um vendedor melhor, hein, meu? Você vê que eu já estou falando muito pouco, eu estou prestando muita atenção. Ale, existe o vendedor e o representante comercial. Sim. Né? Teve o 4º episódio, que teve o Galego, representante comercial. Muito bom o episódio. Aliás, quem não assistiu, cara, volta lá, 4º episódio, não pode deixar de assistir. Hoje, na empresa, existe a necessidade de ter vendedor interno, ter o representante comercial externo, né? E qual que é a diferença? O que vale um, não vale outro? Eu até te passei um vídeo do G4, né? Polêmica. Onde gerou uma polêmica muito grande, o Galego me participou disso também, né? Onde eles falam que o representante comercial é um câncer. Gostaria de entender um pouco mais do Ale palestrante, vendedor. Tá. O que você pensa disso, Ale? Olha, cara, eu respeito as opiniões, eu respeito os diferentes pontos de vista. Agora, em relação a essa afirmação em específico, eu não concordo. Eu penso de uma maneira diferente. Eu não vejo o representante comercial como um câncer, muito pelo contrário. Eu vejo ele como uma figura importante em vários tipos de negócio. Né? Você me pergunta, mas e aí? Vale mais a pena um vendedor? Vale mais a pena um representante comercial? Vale mais a pena uma equipe interna? Uma equipe externa?
o que vale mais a pena? Varia muito e depende de negócio para negócio. Né? E é muito legal porque quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe as variações entre o preto e o branco. Putz, tem muitos tons de cinza. Então, quando a gente fala de equipes comerciais, cara, também, no passado, talvez, pela falta de conhecimento ou pela condição que a gente vivia, eram menos variações que a gente podia contar, ou que a gente tinha ideia que poderia contar. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que existem cada vez mais possibilidades. E eu vou te dizer mais, provavelmente daqui a pouco apareça uma nova função que não tinha. O SDR é um caso clássico disso. Closer, quem não, o Closer, né? Para quem não sabe o que significa, o SDR é um Sales Representative Results, enfim, Sales Representative Development. Obrigado por me ajudar a lembrar. Que é uma expressão em inglês, né? Que vem do Aaron, né? Um dos caras que foi diretor do Salesforce nos Estados Unidos, saiu de lá e criou uma metodologia muito legal, porque lá eles foram aprendendo e descobrindo que, cara, existiam figuras no meio do processo que poderiam destrinchar a carreira do vendedor em diferentes carreiras. Então é o cara que, é o cara que quebra pedra, é o cara que faz contato frio, é o cara que gera reuniões. Esse é o SDR. Cara muito importante, por quê? Porque aquele vendedor experiente, aquele cara que já é sênior, o cara que manja muito, esse cara já não tem mais paciência e, lógico, ele já quebrou muito a cara, ele já viveu muito isso. Ele tem o direito e o privilégio de entrar numa etapa do processo de vendas da qual ele possa usar do melhor potencial que ele tem para fazer melhores negócios, que é o tal do closer. Então, se divide aí a função do vendedor, aproveitando o que de melhor cada um pode proporcionar. Então, percebe? A questão de... Eu vou deixar a questão de falar melhor sobre representante comercial para as pessoas irem lá e assistir o podcast. Porque eu lembro que o Galego, cara, inclusive você fez uma pergunta parecida para ele e ele explicou de uma maneira melhor do que eu explicaria. Sim. Cara, é muito interessante. O que ele falou foi, nós somos latinos, né? Sim. É coisa de pele, né? O comprador precisa, muitos ainda precisam, né? Daquele contato, do cafezinho, onde eles trocam uma ideia, bate um papo. Sem dúvida, e esse é um relacionamento pessoal, emocional, né, cara? Vai muito além da racionalidade, mas muito além. Hoje, os meus melhores clientes são meus amigos, cara. Meus melhores clientes, aqueles que eu mais faturo, são os meus amigos. Aliás, o incrível dos incríveis, eles não me ligam só para me pedir alguma coisa dentro do meu universo. Eles me ligam para pedir orientação e conselho sobre outras coisas. É muito interessante, cara. É isso. E aí, quando a gente fala só um pouquinho, só vou arranhar um pouquinho em relação a representante comercial, diferente do vendedor, para mim, eles são, cara, assim, muito importantes para empresas que, por exemplo, ainda não têm estrutura ou potencial para poder formar uma equipe de vendas. Por que não usar um representante comercial? Um especialista em vendas que já tem a habilidade de trabalhar com diferentes produtos, às vezes nem sempre do mesmo segmento, de segmentos diferentes, e que escolheu essa profissão, escolheu esse caminho, seja por capacidade de melhores resultados, ou seja pela habilidade de relacionamentos que fez com que ele falasse, não, cara, eu atendo, né? Eu posso atender diferentes empresas. Então, por isso que eu vejo como uma profissão importante. Deve se modificar ao longo do tempo, assim como as outras também? Com certeza deve se modificar. Mas dizer que uma profissão em particular seja um câncer para a sociedade, cara, vou te falar. Foi muito pesado, né? Eu diria assim, cara, respeito, mais uma vez, mas não sei, tomara que eu esteja errado, entendeu? Vou adorar poder entender que eu estou errado, sim, mas eu não concordo, de qualquer maneira, eu respeito muito toda e qualquer profissão. Você falou, né, vendas é uma das profissões mais antigas, assim como a prostituição, mais antigas do mundo. E facilmente a gente poderia classificar como um câncer para a sociedade. Mas eu diria, cara, para e repensa. Para e repensa. É isso aí. E aí, Ricardo? Cara, eu tô... Como que você está se sentindo, Ricardo? Como você está se sentindo, Ricardo? Você está à vontade, Ale? Tá? Pô, eu tô à vontade. Pô, que legal, cara. Obrigado, né? Se deixar aqui, a gente... Obrigado, cara. Eu tô à vontade. Eu tô que prestando ótimo. muita atenção, às vezes... Estou até lendo o script, mas muitas das coisas aqui A gente validou, ele validou, ele já comentou. Aprendi
muitas coisas aqui, Ale, é uma das coisas que a gente fala aqui, né? Desse lado a gente pergunta e aprende, Sim, né? com certeza. Então, quer dizer, vocês têm muita história aí para falar, embora o tempo seja curto, né, Rafael? Eu Mas queria... é um aprendizado, é um MBA Sim. de vendas, né, Ale? Eu fiz MBA em marketing digital, né? Eu tive a oportunidade de estudar também, fazer MBA, etc. E eu falo que isso aqui, cara, isso aqui vale mais do que, às vezes, uma semana, um mês, 2 meses de qualquer... Às vezes você está sentado num padrão de ensino engessado, enfim. Eu queria para a gente entrar no momento, a gente tem um momento no podcast aqui, Ale, que a gente chama de ping-pong, né? Eu vou entrar daqui a pouco. Você vai fazer uma pergunta? Não, eu só quero fazer uma pergunta, embora você já tenha comentado alguma coisa. Mas em algum momento da tua vida, Ale, quando você teve essas mudanças de carreira, se preparou aí para palestrante, escritor, coach, tudo, você teve medo de repente, nada disso dar certo? Com certeza, cara. E eu vou te dizer que esse medo, ele persiste. Ele tá aqui, cara. Ele tá aqui. Mas sabe o que é o mais legal, cara? Para mim, assim, o medo me faz... O medo é um combustível que me faz olhar para mim mesmo e falar, bom, e aí, cara? Você vai parar diante do medo ou você vai continuar arriscando? Porque é aquilo, Eu tô me segurando para não abrir um universo que é muito amplo, que é muito, muito amplo. Mas eu vou, de alguma maneira, eu vou dar uma pitada, mas sem mantendo a nossa linha de raciocínio. Sim. Acho que é isso que a gente estava falando, né, que eu estava comentando com você, cara. Eu vejo hoje o medo como um sinal importante na minha vida. Eu decidi classificar, eu decidi significar o medo como, assim como várias outras coisas que acontecem na minha vida, como um sinal importante. Então, toda vez que eu estou sentindo medo, eu procuro prestar atenção nele. Não que é diferente de me deixar dominar por ele. É prestar atenção nele, é olhar para esse medo, é olhar para ele e falar assim, tá, medo do quê, cara? Né? Da onde veio esse medo? E o que está te causando medo? E o que, né? Porque quando eu olho para ele, quando eu paro e encaro ele, é interessante como ele diminui, e ele diminui porque ele começa a me trazer informações importantes, do tipo, eu estou com medo porque eu não sei qual é o caminho exato. Legal, e como é que você resolve a dúvida de não saber o caminho exato? Puta, procura um profissional, ou vai estudar. Ou é o medo de, e se eu quebrar? E se eu perder esse investimento que eu vou fazer, por exemplo, de grana? E aí vem aquela outra pergunta. Então, ótimo. Então, é um bom momento para que você possa calcular o quanto você está disposto a perder. E se eu fizer uma palestra e ninguém aplaudir? E se eu fizer uma palestra e ninguém aplaudir? Mais do que isso, teve uma outra coisa que para mim acontecia no começo como palestrante. Cara, e se no meio da palestra alguém levantar e virar e falar assim, você está falando tudo errado. O que você está falando não tem valor nenhum. Vou te falar, no começo era um pavor. Mas sabe o que foi interessante? Eu enfrentar isso, eu falar, e a real possibilidade disso poder acontecer, e aí que entra a questão do medo, cara, me fez estudar, e me fez praticar. Tanto que uma das técnicas que a gente aprende quando a gente está palestrando cara, você ganha o direito de palestrar e de fazer um bom trabalho quando você tem a necessidade de usar 5%, só 5% de tudo que você viveu e aprendeu sobre aquele contexto. Aí você sobe no palco para poder... Legal. Ela tá mandando, é o direcionamento. É o direcionamento. Sinal. Aí você ganha o direito de poder estar ali no palco e realmente compartilhar algo, né? Por exemplo, o que eu estou trazendo aqui, por exemplo, um podcast como esse. Puta, cara, é uma parcela pequena do universo que você precisa se expor como empresário, sabe? Seja estudos, práticas, vivências, para poder transmitir
uma mensagem. Então é legal, cara. E Sim. foi muito bacana. E adivinha, se não teve gente que virou em algum momento e falou assim, ah, não, meu, o que você está dizendo não é legal. E aí foi muito bacana, porque eu aprendi outra coisa, cara, que é, você não precisa entrar no embate. Pelo contrário, são essas pessoas que eu aprendi a trazer para próximo. Ah, legal, cara, que bom que você está me falando que tudo que eu estou falando não tem nada a ver. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero te convidar agora para levantar, vir aqui junto comigo e você assumir a palestra daqui por diante, porque eu quero aprender com você, assim como as pessoas também. Me pergunta se até hoje teve alguém que levantou e veio comigo dar a palestra. Ou, muito pelo contrário, não, peraí, Alexandre, não é bem assim. Eu falei, legal, cara. Criticar, aliás, na internet, né? Sim. É o que mais acontece, criticar. Haters. Oculto, né? Escondido através de uma máscara. Deixa eu te falar, meu, é muito fácil, cara. É muito, muito fácil. Eu entendo, mas para mim tem pouco valor. Tem grande valor quem coloca a cara na vitrine. Entendeu? Que é o que eu sempre falo para as críticas que eu recebo. Eu falo, cara, eu respeito a tua opinião. Agora, então faz o seguinte, já que aquilo que eu estou te dizendo é errado, grava um vídeo, grava uma aula e coloca aqui no canal para que a gente possa assistir e aprender com você. Uma das coisas que você falou, às vezes, quando eu falei pro Rafael, vamos entrevistar o Alexandre Lacava, escritor, né? Sim. De repente a gente entra na vida daquela pessoa, lê o livro, o que ele faz, né? Você começa a buscar outras coisas, né? Para entender e ser mais assertivo até numa entrevista, né? Quando a gente conversa com outros empresários, né? Você dá uma buscada na vida dele para de repente falar, porra, nem sei quem ele é, né? Então a gente tem que estar muito seguro disso, até do podcast, Ale. É o 6º episódio, ele já tinha feito, eu nunca tinha feito, eu não gostava nem de foto, então quer dizer, a todo momento eu vou procurando algumas coisinhas para melhorar numa apresentação, é interessante. E muito interessante você estar me falando, porque essa busca do conhecimento, cara, também ela é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela abre, ela fecha portas, né? Invariavelmente, num determinado momento, a gente acha que já sabe muito, por estudar muito, cara. E é muito legal porque é aí que a gente inverte de papel e é aí que a gente passa a criticar alguns especialistas, até que a gente é confrontado. Sim. Ou pelo especialista ou pela vida que fala, você está confrontando? Você é o cara que sabe tudo, Ale? Então tá bom, então vai lá e aí você fala, caraca, meu. Tá bom, obrigado. Entendi. Mas tem que ser humilde e estar com a cabeça aberta para escutar. Né? Sim. Autoconhecimento, né? Que é outra paixão na minha vida, né, cara? Autoconhecimento. Você buscar compreender Ter essa sensibilidade. Quem é você? Exatamente. Perfeito. Físico, intelectual, emocional e espiritual. Agora, falar em tudo isso, Ale. Qual que é a importância do Cast do CEO? Né? Você foi convidado mandei uma mensagem, pedi um livro, né? E de repente você assistiu o episódio do Galego, muito interessante, a tua área, Sim. né? E o que você achou disso daqui, o projeto em si, né? De trazer as pessoas para contar a história, sua história viva, né? Legal. Cara, acho que a primeira coisa é assim, primeira coisa é a satisfação e o orgulho de ser teu amigo, né, cara? Porque você vai falar, pô, o que te fez aceitar o convite? Eu falei, cara, o Ricardo tá me pedindo, cara. O Ricardo é meu amigo, não importa. É uma jornada que eu não sei qual é, mas pela manchete que ele me deu, cara, eu tô nessa, eu vou junto com ele. E outra coisa é a coragem que um projeto como esse transmite para mim em relação a você, né? Sabe aquela coisa? E aí tem muito a ver com o empresário, né? Com o empreendedor, cara. A gente acha que empreendedor de sucesso é só aquele que tem o lucro ali, que está andando carro importado, que tem as casas, está no exterior. Mas para mim, empresário de sucesso é isso, cara. É um empresário que faz, cara. É um empresário que, sabe? Aliás, o que a gente mais escuta, né? Depois da 5ª vez que eu quebrei, depois da 3ª vez que eu quebrei, eu tive o meu sucesso. Porque na verdade a quebra
não é um erro, cara. A quebra é um sinal, é uma etapa no processo daquilo que você precisa fazer. E mesmo empresários que tiveram muito sucesso, que nem quebraram, mas tiveram muito sucesso, e aí a vida virou, coisas aconteceram que nem ele imaginava que iriam acontecer, e ele está experimentando uma outra condição, cara. E continua sendo empresário. E não é por conta disso que ele virou e condenou tudo que ele passou. Ele falou, não, cara, se a vida tá me trazendo esse limão, cara, vambora. Vou fazer limonada, vou continuar vivendo. E você é um cara que tem isso, né? Você é um cara que não é o primeiro projeto para mim que você me convida, que eu vejo Sim. você se desenvolvendo, cara. E isso para mim é a alma de um empreendedor, né? De um empresário. É ter essa inquietação, né, cara? É sentir que faz sentido colocar no ar, colocar para rodar e experimentar, cara, sabe? Lógico, com aprendizado, com técnica, com planejamento, tudo, mas de qualquer maneira, cara, fazer, experimentar, né? E porque tem uma coisa, e no livro também eu falo muito sobre isso, né? Cara, mais importante do que o resultado que você vai alcançar, o grande ganho, cara, é a jornada que você percorreu. Putz, deixa eu te avisar, meu. Deixa eu te avisar. Sabe, você vai viajar, né? Putz, sair para fazer uma viagem e tal. Ó, mais importante do que o destino. Presta atenção em tudo que aconteceu na trajetória. Porque esse é o grande barato, cara. Esse é um grande barato. E você é um cara que transmite isso, né? Então, por isso que para mim, o Cast do CEO, ele é fundamental, porque ele vem trazer essa oportunidade de caras que são bem-sucedidos, né? Dependendo do que você usa como critério para definir bem-sucedido, muito mais do que nós, que estamos aqui conversando. Outras pessoas que têm uma situação parecida com a nossa, outras que talvez não, mas todos, de alguma maneira, decidiram, conscientes ou inconscientemente, trilhar essa jornada, cara. E essa jornada é muito importante para muita gente, né? Assim como eu digo que eu, como um palestrante ou vendedor, dentro da profissão dele, a gente está atingindo um número de pessoas muito maior do que a gente tem consciência de que está atingindo, né? O empresário, o empreendedor também, cara, a gente não calcula a quantidade de pessoas que a gente está ajudando a mudar a vida dessas pessoas. A gente não e é até bom, eu digo até bom que a gente não tenha a clareza, porque talvez o ego seria difícil de lidar. Na frente. Exatamente. Mas é isso que você faz, cara, sabe? Pô, um que podcast legal, como esse traz essa experiência, lógico, a maestria Parabéns. de condução do Rafa aí também, né? Pô, obrigado. E agora vamos no ping-pong? Ping-pong? Ping-pong é o seguinte, ó, Ale, Ricardo. A gente tem algumas perguntas curtas e a ideia é que sejam respostas diretas, objetivas, literalmente Aí direto que ao nós ponto. vamos medir inteligência emocional, né? Não, É isso aí, você cara. perguntou no É isso meio, aí. ele respondeu pautado da inteligência emocional. Não é no racional. Então vamos lá. Primeira, vamos fazer aqui Vamos lá. 2 aqui e a gente Bora. vai seguindo. Ricardo, Bora. primeiro, um conselho que você daria para quem está iniciando na área comercial? Cara, você estuda, cara. Assim, foi o que mudou a minha vida. Na área comercial, foi o que me trouxe segurança, foi estudar. Perfeito. E aquilo que você falou, né, Rafa? Puta, não, você não precisa fazer uma faculdade, cara. Tá. Pega um curso de 1 hora. Eu tenho vários cursos. Curta. Curtas duração, cara, Tá. né? Já fazendo meu jabá, minha propaganda. Vendedor, né? Não, Jabá daqui a pouco a gente chega no Jabá. Alexandre.lacava ou Alexandre Lacava em qualquer uma das redes sociais, enfim, cara, é isso, estuda, sabe? Ou, né? Perfeito. Um erro que te ensinou mais do que o acerto. É que vitórias, ou você tá no topo, não é imutável, cara. Deixa eu te avisar, você vai... E é bom que você tropece nisso. É bom que você tropece no teu ego. Isso vai te ensinar muito. Perfeito. Como me ensinou. Um livro ou mentor que mudou a sua visão de vida? Putz, cara, assim... eu tive excelentes mentores na minha vida. Até, acho que um pecado eu citar um só, Tá. né? Mas assim, eu vou citar 3 aqui, 3, perfeito. tá, que são, assim, do meu pai, né, que a gente falou, que foi um grande mentor, um empresário, um empreendedor de muito sucesso. Teve o cara que, na verdade, foi a família que acabou me acolhendo em vendas e me dando suporte que transformou totalmente a minha vida, né, que foi Alberto Couto e Agostinho Couto, caras muito feras na área de vendas.
E, por último, assim, um cara que foi muito importante, trabalhei com ele vários anos, se tornou um grande amigo meu, que é o Roberto Chiniachik, escritor, palestrante, que é um cara também que me ajudou muito a refletir sobre a vida. Boa. Então temos alguma coisa em comum. Quando eu fui questionado, eu acho que um dos caras que me virou uma chave quando eu assumi a empresa, quando ela entrou em recuperação judicial, eu sempre trabalhei muito na área industrial, né? Uhum. Então precisava ter uma virada de chave. E eu fiz um monte de curso com o Roberto Chiniachik, com o Eduardo Chiniachik, que eles me deram uma chacoalhada. Um cara maravilhoso, enfim, companheiro de banda, né? Nós temos uma banda de classic rock and roll juntos, cara. Você tocava? Eu toco. Toca bateria, sou baterista. Eu toco bateria também. Também? Pronto. Também, conexão. Eu toco chimbal, você toca cachimbo fora. Quarto, Ricardo. Um hábito que você atribui ao seu sucesso. Um hábito que eu atribuo ao meu sucesso? Um hábito que eu tenho que me Sim. fez ter sucesso? Cara, assim, que me vem muito forte a leitura. Eu sou um cara que eu detestava ler quando era criança. É muito interessante, cara. Eu detestava ler. Quem que gostava de ler básico? Exato. Né? Enfim, imagina. Né? Machado de Assis, né? Nossa Cara, né? Enfim, ainda bem que a educação está em processo de transformação. Mas, assim, a leitura, já na faculdade e início da fase adulta, a minha paixão pelos livros começou a surgir. E, cara, com certeza essa paixão por leitura é uma das grandes responsáveis pelo meu sucesso. Se você pudesse recomeçar, o que você teria feito diferente? Cara, interessante, né? Eu costumo dizer que eu teria feito igual, porque aquilo, né? A jornada me ensinou, e por mais que eu não compreendesse ou não compreenda em alguns momentos, eu sei que eu estou passando por aquilo que eu estou passando por alguma coisa muito importante. Mas o que eu faria diferente de qualquer forma, cara, eu teria resistido menos aos acontecimentos, principalmente aqueles que eu resisti muito, entendeu? Acho que é isso. Um ator que te inspira. Um ator que me inspira? Cara, uma pergunta também interessante, porque tem tantos atores aí, assim, feras, que são muito inspiradores para mim. Acho que Robert De Niro é um cara que, para mim, por algum motivo, assim, é um cara fora do comum. Fica ele aí como referência. E eu vou refazer. Porque autor. Um autor, cara. Legal. Putz, tem um pra mim que, assim, alguns dos meus livros de cabeceira, pouca gente conhece ele. Ele se chama Newton Bonder. Newton Bonder, se não me engano, é um carioca. Ele é rabino, né? Eu fui batizado, criado na igreja cristã, mas eu adoro estudar sobre as diferentes religiões. E ele é um rabino, um judeu. E os livros dele, assim, os livros dele me alimentam muito do ponto de vista filosófico, de autoconhecimento. Não é uma leitura muito fácil, né? Mas é uma leitura que me desafia muito. O melhor conselho que recebeu na vida? O melhor conselho que eu recebi na vida, cara? Uau! Acho que, assim, o que me vem também muito forte é meu pai dizendo para mim: faz, Alexandre, faz, cara, faz. Mas faz, cara, faz, cara, faz. Em uma ou duas palavras, descreva o Alexandre. Putz, cara, eu ia dizer um curioso. Acho que eu sou um candidato a curioso. Né? Porque eu acho que ainda preciso aprender, eu quero muito aprender ainda como ser mais curioso do que eu sou, ou como me manter curioso de uma maneira em que eu continue explorando possibilidades infinitas, cara. Eu trabalho muito e eu me dedico muito para que eu não me conforme, né, com aquilo que eu me tornei, ou onde eu cheguei, ou com aquilo que eu faço.
Então, um viajante curioso, cara. Interessado, muito interessado por vocês, por pessoas, pela vida, pela existência. Pô, que maravilha, Ale. Uau. Uau! Muito interessante, inspirador. Né? Eu achei que eu prestei muita atenção. Vai ser difícil digerir tudo isso, graças a Deus. Aí tá gravado pelo João. Posso fazer Posso pegar o ping-pong aqui Pode. e fazer uma para cada um, uma para os dois? Ih, cara, Eu não estava aqui, hein? Não, mas vocês respondem individualmente. Pode ser. Tudo bem? E aí, qual que é o sentimento? Assim, uma palavra, uma frase. Qual que é o sentimento? Não é para palestrar. É o ping-pong, estamos no ping-pong. Mas numa palavra, numa frase, o que vocês estão sentindo agora? Qual é o sentimento para o que a gente fez aqui nesse podcast de hoje? Aprendizado. Satisfação. Eu acredito que é muito mais importante. Eu penso que só dá para ensinar quem sentou para aprender. E eu enxerguei muito isso no Lacava, sabe? Então, acho que a gente também está aqui, de alguma forma, entendendo, desenvolvendo. Então, eu adorei esse episódio. Já fica nos tops ali para mim. E mais satisfação. Aprendizado. E olhando para você hoje, Ale, quanto tempo a gente se conhece, nunca tive tanto contato, né? Mas sei da onde que você saiu, da tua família, estudei com a tua irmã, né? E hoje você vê o Alexandre, o que ele se tornou e quando você relembra algumas coisas, alguns fatos, sua trajetória, porra, é muito interessante, gratificante, cara. Só tenho a agradecer, né, por estar aqui, ter participado desse podcast. Posso contar para as pessoas que idade a gente tinha quando a gente se conheceu? Pô, eu acho que ele não tinha nascido. Com certeza. Eu não acho, eu tenho certeza que ele não tinha nascido. Eu tinha aproximadamente, acho que uns 8 anos e 54, você me falou ou não? Eu tenho 54. 4 anos de diferença, eu tenho 58. Você tinha, não, um pouco mais então. Acho que eu tinha uns 10 anos e você tinha uns 6 anos de idade, alguma coisa assim. Ou eu tinha uns 11 e você tinha uns 7 anos de idade. Estudava no Espírito Santo. Nós éramos criança, não é que nós éramos jovens, nós éramos criança, literalmente criança. E ele tinha a turma dele, mais velha, né? Ficava num canto da escola, eu, mais novo, não podia atravessar ali, que eles eram perigosos. É dessa época que a gente conheceu. Tinha essa trajetória. Muito legal, cara. Um grande prazer, uma grande satisfação. Eu acho que aqui foi uma oportunidade, talvez, de reconectar, Foi, de trazer essa energia novamente ali de junção. E a gente tem um presente para você, Alexandre. Antes de o Ricardo, eu vou deixar aqui com o Ricardo, ele vai fazer essa parte. Só que para quem assistiu o nosso episódio, esse 6º episódio, entendeu sobre essa visão empreendedora de vendas e de gestão, e você falou sobre tantas coisas, como que as pessoas podem fazer para te acompanhar, te seguir? Você tem site? Como que as pessoas conseguem te encontrar, Alexandre? Cara, isso é a coisa mais fácil do mundo, é você me achar. Aliás, eu provavelmente vou entrar na sua tela antes de você me procurar, né? Por conta de todos a minha estrutura hoje de marketing digital, enfim. Como eu comentei, a minha vida é desenvolver equipes comerciais, vendedores, pessoas que trabalham com vendas, para que no final das contas elas possam atender mais e melhor seus clientes, fazer suas vendas, bater suas metas e realizar seus sonhos, né? Faço isso através de palestras, através de treinamentos online, gravados, treinamentos ao vivo, presencial, mentorias também, mentorias em grupos, mentorias individuais também. Faço isso online, presencial. E as pessoas me acham nas 4 principais redes sociais. Eu estou muito presente. Toda semana, não vou falar todos os dias, mas toda semana Sim. eu estou postando conteúdos que pílulas de conhecimento que tem como objetivo ir facilitando a vida das pessoas. Então eu estou lá no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no TikTok, e não é com dancinha, mas se precisar dançar eu também danço, tá tudo certo, eu adoro dançar, mas no TikTok com pílulas diárias também, diárias não, semanais.
E no YouTube, cara, né? Perfeito. Muito com shorts também ali no YouTube, sempre seguindo a tendência do que hoje é um modelo de aprendizado que funciona muito e que é palatável, né? Sim. São conteúdos curtos, pontuais, micros, mas que vão abastecendo, alimentando e fazendo com que as pessoas cheguem nos seus objetivos. Alexandre Lacava, e aí tem as suas variações, @alexandre.lacava, mas se você digitar Alexandre Lacava, que aliás é meu site, .com.br, com certeza você vai me achar, você vai encontrar conteúdos gratuitos, muito conteúdo gratuito, e se você quiser se aprofundar, cara, ou você entra num dos meus cursos, ou então você me chama, eu vou adorar palestrar e dar um treinamento, ou atender individualmente ou em grupo para as consultorias, mentorias e coachings também. Maravilha. Ale, no final de cada episódio a gente agradece, né? E eu tô te entregando essa caneca, tá? A tua tá aqui, mas essa daqui, se você gostou do nosso trabalho, do nosso podcast, se você acha que com a indicação de algum amigo pode enriquecer mais o nosso trabalho, né? Então fica aqui, Alês. Entregar para Tá aqui. um outro palestrante de outro segmento. Perfeito. Né? E vamos enriquecer Legal. o Cast do CEO. Tá aqui, já faço parte da família. Já, né? Total. Cast do CEO, maravilhoso, cara. Gratidão é mútua. Parabéns, Rafa, pela condução, cara, Obrigado, maestria. Eu sei, Ricardo, você é um maluco, né? Fantástico. Preciso dizer no ar aqui que você é um maluco, cara, um maluco muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, de uma maneira geral. Curti muito poder estar aqui. Obrigado pela recepção carinhosa. Se sentir à vontade. Putz, acho que deu para perceber. Deu. Né? Assim, obrigado pelo presente, cara. Adoro isso. Nos meus cursos também presenciais, eu costumo presenciar o pessoal com uma caneca, porque ela tem um significado mais do que um objeto, algo que alimenta, algo que faz a gente colocar para dentro para poder se encorajar e colocar para fora, devolver para o mundo tudo aquilo que a gente tem recebido nessa vida. Né? Então, cara, muito obrigado, muito legal. E sim, a gente vai conversar sobre alguns convidados aí para continuar enriquecendo esse momento. Perfeito. Muito obrigado, Ricardo. Mais alguma coisa, Ricardo? Não, só tenho a agradecer a audiência, quem chegou até aqui, né, Rafael? Com certeza. Obrigado agradecer. pelo Rafael, o João e o Ale, que foi o protagonista de Exatamente. todo esse episódio. Perfeito. Também quero deixar meu agradecimento final. Alexandre, obrigado. Foi um prazer conhecer. Espero que, enfim, já seguia nas redes sociais. A gente vai se aprofundar para conhecer, desfrutar, aprender mais. Ricardo, obrigado. Mais uma vez é um prazer estar do teu lado aqui, falando, aprendendo, entrevistando, tentando extrair o máximo dos convidados, Sim. que eu acho que esse é o nosso grande objetivo. E para você que está nos acompanhando até agora, já passaram-se mais de 1 hora que nós estamos falando aqui. Eu quero te convidar realmente para você curtir esse episódio, comentar esse episódio. A gente vai soltar algumas pílulas, alguns cortes desses conteúdos também nas nossas redes sociais. Então você pode acompanhar pelo @plataforma do CEO, no canal do YouTube Cast do CEO, onde você consegue ter acesso a todas as informações. E eu quero deixar aqui o meu até breve, porque daqui a pouquinho, além desse 6º episódio, nós teremos o nosso 7º, 8º, 10º e assim sucessivamente. Até logo, né, Ricardo? Até logo, obrigado por tudo. E é isso, até mais. É isso aí. Maravilha.